E aí galerinha, tudo bom? Então nós estamos aqui hoje para resolver a questão 4 da página 58 do livro do primeiro ano, tá? Da atividade que eu passei para vocês. Então nós vamos agora ler a questão e começar a resolver, tá ok? Então a questão diz assim: um fabricante de parafusos verificou que o preço de custo P em real de cada parafuso dependia da medida X em milímetros do diâmetro da base de cada um e podia ser calculado pela lei matemática P de x igual a 0,01x mais 0,06. Aí ele dá 5 itens e pede que cada um a gente responda. Antes da gente responder os itens, eu vou pegar e explicar os dados da questão. Primeiro os dados da questão é que ele diz o seguinte: nós temos o preço P do parafuso, de um parafuso. O que ele está dizendo? Que o preço de um parafuso depende da medida X do diâmetro da base em milímetros. Tá? Então, o preço ele depende da medida do parafuso. Ora, se um preço, que é uma grandeza, ele depende de outro, então nós temos uma função. Lembra da definição de função? Qual é a definição de função? É quando uma grandeza ela depende de uma outra. E essa grandeza que depende, ela vai se ligar de uma única forma. Que é o que nós temos aqui, tá bom? Então nós temos uma função, tá aqui, ó, uma função P. Essa função P, ela leva uma grandeza na outra. Que grandeza é essa? Ela está levando o valor da medida no valor do preço do parafuso, tá bom? Então nós temos aí uma função P, tá aqui a função P, ó, que vai levar o valor da medida no preço. Qual é a lei matemática? Ou seja, qual é a fórmula matemática que vai relacionar os elementos dos dois conjuntos? Conjunto medida, conjunto preço. É essa daqui, ó. P de x igual a 0,01x mais 0,06. Beleza? Então é dessa forma aqui que nós vamos calcular a relação entre os elementos que pertencem à medida e os elementos que pertencem ao preço. Tá bom? É dessa forma. Então agora nós vamos ler item por item e ver o que ele está pedindo. Então no item A, ele pede a seguinte coisa. Ele quer saber qual é a variável que é independente nessa situação e qual é a que é dependente. Então no item A ele pergunta, nós temos duas variáveis, variável medida e variável preço. Qual é a que é dependente e qual é a independente? Bom, isso é bem fácil, a própria questão já diz. A variável que é dependente é o preço. Por que o preço, Thiago? Porque a questão já disse que o preço depende da medida do diâmetro do parafuso. Então, se o preço depende da medida do diâmetro do parafuso, então a variável dependente é o preço. Beleza? E a variável independente? A variável independente é aquela que não depende de ninguém. É ela que determina a situação. Então, a variável independente é a medida do diâmetro. Ok? Tranquilo? Beleza. Vamos agora ao item B. O item B da questão, ele pergunta: qual é o preço de custo de um parafuso com base de 3 milímetros de diâmetro? Ok? 3 milímetros de diâmetro. Ora, então vamos fazer aqui a conta. Vamos colocar aqui os dados primeiro. O que ele disse na questão? Ele disse que um parafuso ele tem medida de base de diâmetro 3 milímetros. Tá aqui, ó, o x, que é a medida do diâmetro da base em milímetros, vale 3. Ok? X, que é a medida do diâmetro, vale 3. E o que ele quer? Ele quer que a gente saiba o valor do P de 3. Tiago, o que significa P de 3? Que eu não entendi. Vou explicar. P de 3 significa qual é o valor do preço para quando o diâmetro for 3. É assim que a gente lê. Qual é o valor do preço para quando o diâmetro da base for 3. Tranquilo? Por isso que a gente chama de P de 3, porque é uma função do 3. Então, como é que a gente calcula P de 3? Aí agora eu vou ensinar para vocês. Ó. P de 3 a gente calcula assim. A gente pega o valor do x, que no caso é 3, e vai lá na lei matemática, tá aqui a lei matemática, ó. Aonde nós tivermos x,
na função, a gente substitui por 3, tá certo? Como x vale 3, olha lá na lei matemática, que é a lei que relaciona os dois conjuntos, e aonde tiver a letra x, nós vamos substituir por 3. Então, calculando P de 3, está aqui, ó, x virou 3, tá certo? Ó, P de 3 vai ser igual a... Aqui nós temos 0,01x, ou seja, 0,01 vezes x. No caso agora, o x não vale 3, certo? Como o x vale 3, isso aqui vai ficar P de 3 igual a 0,01 vezes 3, porque aqui é vezes x, agora vai ficar vezes 3, mais 0,06, ok? Então, como nós substituímos por 3, agora multiplicando, 0,01 por 3, nós vamos ter 0,03. Então, 0,03 somado com 0,06, nós vamos ter 0,09. Professor, o que significa? Significa que, o custo para mim montar um parafuso que tem 3 milímetros como diâmetro de base, um parafuso é 9 centavos. 0,09 você já sabe, é 9 centavos. Isso é o custo de um parafuso. Tranquilo? Beleza. Agora vamos para o item B. Aliás, o item C. O item C nos pergunta quantos milímetros tem a medida do diâmetro da base de um parafuso cujo preço de custo é 11 centavos. Pronto. Então ele quer saber agora o contrário. Professor, como assim o contrário? Bom, no item A, a gente tinha a medida do diâmetro e encontrar o preço. No item C, agora a gente tem diferente. Qual é a diferença aqui do item C? É que agora a gente tem a medida do preço e tem que encontrar qual é o valor da medida do diâmetro. É o processo inverso. Ou seja, antes nós tínhamos o valor de x para encontrar o P de x. É o processo normal. Nós temos o valor independente para encontrar o dependente. Agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos, a partir do valor dependente, encontrar o independente, ou seja, o que está ligado a ele. Tranquilo? Mas, professor, como é que eu faço? Bem, é simples. Vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Primeira coisa, nós temos o P de x. O P de x é o preço. Vale 11 centavos. Certo? Agora nós vamos encontrar o x. Professor, e aí? O que eu vou fazer? Gente, vamos usar de novo a nossa lei matemática. Tudo para resolver uma questão de função, a gente utiliza a lei matemática, ou seja, a expressão que resolve, tá, a função. Tranquilo? Professor, como? Vamos lá. P de x não vale 11 centavos, que é 0,11. Então, eu vou pegar o 0,11, que é esse valorzinho aqui, ó, e substituir aqui onde tem P de x. A gente vai pegar o P de x, que vale 0,11, e substituir aqui. O restante, a gente não vai mexer, porque justamente a gente vai ter que encontrar o x. A gente só vai, digamos assim, copiar o que já está lá. Tá bom? Como? Vamos lá. Vou pegar o P de x, que vale 0,11, está aqui, ó, 0,11. E o restante, eu repeti, ó, 0,01x mais 0,06. Aí vem a pergunta, professor, o que é que o senhor vai fazer aqui? Gente, que equação é essa? A equação lá do primeiro grau que vocês já estudaram, ó, que legal. Lá do nono ano, né? Vocês já estudaram isso no ensino fundamental, equação do primeiro grau, tá certo? Professor, como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? Lembra, letra para um lado, número para o outro, tá bom? Então eu vou pegar aqui, ó. Primeira coisa, vou pegar o 0,06 e vou passar aqui para o lado esquerdo. Diminuindo, né? Então vai ficar 0,01x igual, ó, quanto é 11 centavos menos 6 centavos? Bom, 5 centavos, 0,05. Tranquilo? Aí agora eu vou dividir 0,05 por 0,01. Professor, por que divide? Porque está multiplicando. Como está multiplicando, ele tem que passar para o outro lado como? Dividindo. Tranquilo? Então, x vai ser 0,05 dividido por 0,01. Ou seja, x igual a 5.
Professor, o que é esse 5? 5 aí é a medida do diâmetro da base em milímetros. O que significa dizer que o valor do preço, que é 11 centavos é justamente o valor do parafuso que tem como medida de diâmetro da base 5 milímetros. Ou seja, um parafuso de 5 milímetros de medida de diâmetro, o valor dele é 11 centavos. O de 3 milímetros era 9. O de 5 milímetros já é 11 centavos. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos para o item D. O item D dessa questão ela é bem interessante. Ela diz assim: qual é o custo de 500 parafusos com base de 3 milímetros de diâmetro? Qual é o custo de 500 parafusos com base de 3 milímetros de diâmetro? Bom, isso é uma questão também bem simples, tá? Por quê? Vamos entender. O que a questão quer? Saber o custo de 500 parafusos que tem 3 milímetros de diâmetro de base. Mas, gente, se a gente olhar lá no item B, olha aqui o item B. Ele diz que um parafuso que tem 3 milímetros, nós já calculamos, um parafuso que tem 3 milímetros de diâmetro de base, o custo dele é 9 centavos. Um parafuso. Se eu quero saber o valor de 500 parafusos, qual é o que eu tenho que fazer? Multiplicar. Então, eu vou multiplicar 500, que é a quantidade de parafusos, vezes o preço de cada um, que é 9 centavos. E multiplicando 500 vezes 9 centavos, nós encontramos R$45. Bom, multiplicamos, tá bom. Então, significa que o preço dos 500 parafusos, o custo deles, vale quanto? R$45. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Vamos então agora ao item E, para a gente encerrar essa questão. O item E diz o seguinte: o fabricante vendeu 100 parafusos com base de 4 milímetros de diâmetro por R$20. Então ele vendeu 100 parafusos que tem 4 milímetros de diâmetro por R$20. Então ele vendeu 100 parafusos de 4 milímetros por R$20. O que é que a questão quer saber? Ele quer saber, em relação ao preço de custo, qual foi o percentual de lucro. Bom, professor, eu não sei como é que calcula lucro. Gente, lucro é bem fácil. Vocês vão estudar isso lá no terceiro ano com mais calma, mas lucro é bem fácil. Como é que eu calculo lucro? É você pegar o preço que você vendeu e tirar o seu custo. Então, o lucro é o preço de venda menos o preço de custo. Beleza? Preço de venda menos o preço de custo. Bom, como a questão quer saber o meu lucro, primeira coisa que eu vou ter que encontrar é o preço de custo de um parafuso de 4 milímetros. Se eu descobrir o preço de custo de um parafuso de 4 milímetros, aí a gente consegue lá na frente encontrar o preço de custo dos 20, tá bom? Vamos lá, dos 100 parafusos. Como é que eu faço, Thiago? Vamos com calma. Eu vou calcular primeiro o preço de custo de um parafuso de 4 milímetros, tranquilo? Tá aqui, ó, preço de custo de um parafuso de 4 milímetros. Então, como é que eu vou calcular? Utilizando a minha lei matemática. A minha lei matemática, o valor X aqui vai ser quanto? 4. Ou seja, eu vou encontrar o P de 4. Bom? Então, P de 4, como eu já falei para vocês lá anteriormente, o que eu tenho que fazer para encontrar P de 4, Thiago? P de 4, eu vou substituir o 4 no valor X. P de 4, substituo 4 no valor X. Então, aqui vai ficar 0,01 vezes 4 daqui, mais 0,06. Que dá 0,10, tá? Porque 0,01 vezes 4, ou seja, 1 centavo vezes 4 é 4 centavos. 4 centavos mais 6 centavos dá 10 centavos, tá bom? Professor, o que isso significa dizer? Significa dizer que, para mim fazer, né, elaborar um parafuso que tem 4 milímetros de diâmetro, o custo dele é 10 centavos.
um parafuso. Só que eu não fiz só um parafuso. Eu fiz quanto? Eu fiz 100, tá aqui, ó. 100 parafusos. Então, se um parafuso é 10 centavos, 100 parafusos é 100 vezes 10 centavos. Gente, 100 vezes 10 centavos é 10 reais. Então, peraí. Significa o que, professor? Que para mim custear 100 parafusos com 4 milímetros de diâmetro, o custo deles é 10 reais. Aí a pessoa vendeu por 20. Olha, se o custo foi 10 e vendeu por 20, o lucro é de quanto? 10 reais, certo? Ora, mas aí vamos pensar. Se o custo foi 10 e o lucro foi 10, não é igual? O lucro foi 10 e o custo foi 10. Então, se o lucro foi 10 e o custo foi 10, o aumento percentual foi de 100%. Ou seja, a pessoa lucrou 100% em relação ao preço de custo. Tranquilo? Então, gente, até uma próxima.